Oi pessoal, meu nome é Tena, você está no canal Cotidiano Liberal e a gente está aqui para mais um bate-papo. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que se inscreveu, deu like, compartilhou e comentou o nosso canal. Eu peço por gentileza que vocês continuem se inscrevendo, dando like, compartilhando e mais do que tudo comentando, porque o seu feedback é muito importante para mim. Ontem nós vimos o presidente da República indo até uma série de manifestantes que estavam ali para apoiar o seu governo, assim como fazer uma série de críticas às outras instituições. Durante a semana que se passou, nós vimos uma tentativa quase insana do presidente de demonstrar que ele tem tomado ações para ataque ao Covid e tudo mais. A maioria delas são ações da ordem financeira, mas existe um outro tipo de ação que tem passado despercebido. Para a gente entender essas ações, a gente precisa entender qual é o problema do Covid. O problema do Covid, antes de mais nada, é a capacidade que a gente tem de receber um grande número de pessoas com a enfermidade nos nossos hospitais. Se nós tivermos muitas pessoas doentes, não vai ter como o SUS atender essas pessoas, ou mesmo os hospitais particulares, porque vão faltar leitos. Ainda que o sistema público faça uso do sistema particular, ainda assim, se houver um grande número de pessoas infectadas, nós ficaremos sem leitos. Bom, tomando em consideração esse detalhe, existem 3 dados estatísticos que muitas pessoas cobram, outras não se importam e assim por diante. O primeiro deles que a gente vai falar é a respeito dos curados. Os curados, eles são um número importante, único e exclusivamente para acalmar as pessoas. É sabido que a maior parte das pessoas vão ser curadas, que elas não irão morrer e muitas delas não terão sequelas referente a esse mal. Depois nós temos o número de doentes. Por que esse número ele é muito importante? Se a pessoa está doente, ela está dentro de dois cenários. O primeiro cenário ele está doente, mas não está fazendo uso de leito hospitalar, ou seja, ele está sendo monitorado dentro de casa. Mas a qualquer momento, essa pessoa doente pode se agravar, a doença pode ficar mais grave e, eventualmente, a pessoa sentir necessidade do uso de leito. Então, ela é uma pessoa que ela está em estado amarelo para o sistema. Existem as outras pessoas que estão com um quadro mais grave e que estão hoje fazendo uso dos leitos médicos. Esses 2 números juntos, eles são muito importantes para nós. Porque é com base nele que antes que ocorra a totalidade de uso dos leitos, a gente consiga se prevenir para socorrer pessoas que venham a necessitar do sistema de saúde. Existe um outro número que também é importante, que é o número de mortos. Por que o número de mortos é importante? Não é porque alguém é sádico e gosta de ficar sabendo quem que morreu, quem deixou de morrer. Esse número de mortos, ele é muito importante porque com base neles, a gente vai percebendo qual está sendo a nossa eficácia ao tratamento, não ao combate do coronavírus, mas ao tratamento das pessoas que foram efetivamente contaminadas pelo Covid. Então, esses 3 números, eles são muito importantes. E a consolidação de todos os dados nacionais, ele depende da federação, ou seja, do presidente, do Planalto. O Planalto precisa passar informações corretas. E hoje o que nós vemos é nossa sociedade órfã de informações. Nós não temos informações corretas acima de qualquer coisa do que está acontecendo com relação ao Covid.
Ao mesmo tempo, o presidente da República vem incentivando as pessoas a saírem. No Brasil, pelo menos por enquanto, nós não estamos com a obrigatoriedade do isolamento. E algumas pessoas, acreditando no Jair Bolsonaro, estão deixando de tomar suas precauções, de se prevenir para garantir que o número de doentes daquelas estatísticas que a gente acabou de conversar, ele não galope. O detalhe é que quando ele faz isso, desculpa, mas o presidente é muito burro, por causa que as pessoas que vão lá para defender ele, que se aglomeram, é a base eleitoral dele, e ele está colocando a base eleitoral dele em risco. Se essas pessoas, se 1% delas vier a óbito por conta de contaminação por coronavírus, é 1% a menos da base eleitoral dele. Se porventura 10% forem contaminados, são 10% a menos da própria base eleitoral. Isso com agravante. Se o meu pai, ele vai para uma manifestação dessa porque ele enlouqueceu e ele simplesmente resolveu transformar o presidente da República, o meu funcionário, o teu funcionário, o funcionário de todos nós, em ídolo. Se ele for para a rua e ele ficar doente e ele morrer, eu jamais vou votar no Bolsonaro. Nem eu, nem minha família, nem meu filho, nem ninguém. Porque parte dessa parcela vai ser de responsabilidade dele. Ou seja, o Bolsonaro é burro que nem uma porta. É inacreditável a falta de coerência que ele tem na manutenção da própria base. Para ele é mais importante que a ideia dele seja a válida do que ele ser coerente e manter a própria base eleitoral. Ou seja, está faltando respeito com a doença, porque todos nós já sabemos que é uma doença grave. Está faltando o entendimento por parte do presidente da República de quais são as consequências, tanto no leito de hospital quanto na população de apoiadores dele. E assim, ao mesmo tempo, está faltando responsabilidade, porque se um dos nossos parentes ficar doente porque está escutando o que o presidente da República está falando e está acreditando que ao sair, muitos serão infectados, e muitos morrerão, mas faz parte do jogo? Não faz parte do jogo. O que faz parte do jogo é ele ter responsabilidade, tentar proteger os seus para que o número de infectados e o número de mortos seja minimizado de maneira tal que o sistema de saúde, que ele deve ajudar a fazer gestão, tenha condições de fazer o atendimento. E isso ele não está fazendo. Então, gente, eu peço encarecidamente, converse com seu pai, converse com a sua mãe, converse com o seu filho, converse com o seu tio, converse com qualquer uma das pessoas que, de maneira inocente, está acreditando nessa falácia do Bolsonaro. Porque o que ele está fazendo é um ato de tremenda irresponsabilidade e a consequência vai ficar para a gente administrar. A gente vai ter que administrar na hora que a gente for procurar leito hospitalar e não encontrar. A gente vai ter que administrar na hora que a gente tiver que enterrar os nossos parentes. E mais, a gente vai ter que administrar também conforme as coisas forem ficando caóticas e esse sistema político que já está uma bagunça acabe colapsando. Infelizmente, hoje a conversa ela não é tão agradável, nem tão amena, mas ela é uma conversa necessária. Amanhã eu estarei aqui para mais um bate-papo e, enquanto isso, eu vou aproveitar o foguinho do fogão de lenha. Tchau, tchau e até o bate-papo de amanhã. Não se esqueça, inscreva-se, dê o like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Eu preciso do seu feedback.